E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, sejam bem-vindos ao canal Repensando Saúde. Hoje eu quero trazer uma reflexão para a gente pensar um pouquinho junto. E a reflexão é o seguinte: os hábitos de vida, tanto para as pessoas saudáveis quanto para as pessoas doentes, devem ser os mesmos, porque a causa da saúde é apenas uma: viver de maneira saudável. Isso pode estar parecendo um pouquinho abstrato, mas eu vou esclarecendo conforme a gente vai conversando. E para começar essa nossa reflexão, essa nossa discussão, eu quero trazer duas situações para a gente pensar junto. A primeira situação é o seguinte: se você der um remédio para uma pessoa saudável, provavelmente ela vai se tornar doente, por causa dos efeitos colaterais e tudo mais. Só que dizem por aí que o remédio pode tornar uma pessoa doente insaudável. Ou seja, existe uma contradição, existe um problema aí, porque o remédio torna o saudável em doente. Como que ele pode tornar o doente insaudável? Então essa é a primeira contradição. E a segunda situação que eu queria trazer, para a gente pensar em algumas contradições, é o seguinte: dizem também que o leite, ele causa muco quando a gente está resfriado, quando a gente está gripado. Mas quando a gente está saudável, não tem problema, você pode tomar o quanto de leite você quiser. E eu fico pensando, nossa, esse leite ele é muito inteligente. Por quê? Porque o leite ele entende que eu tô doente e aí ele causa muco, e ele entende que eu tô saudável e não causa muco. Ou seja, será que o leite tem essa capacidade? Então fica uma outra contradição aí. E a partir dessas duas contradições, eu escutei e vi e comecei a pensar um pouco mais e notei algo não muito falado por aí, mas que eu tenho convicção que é verdade hoje. E o que é isso? É que tanto as pessoas saudáveis quanto as pessoas doentes necessitam dos mesmos fatores para produzir saúde. Então eu vou dar um exemplo para esclarecer isso. Se uma pessoa doente chegar em mim e falar assim: Felipe, o que eu faço para me tornar saudável? Vou falar assim: dorme cedo, pega sol, faz atividade física, tem contato com pessoas, contato com plantas, come à base de plantas, enfim. Se uma pessoa agora saudável falar: Felipe, o que eu faço para continuar saudável? Vou falar: dorme cedo, pega sol, faz atividade física, tem contato com pessoas, tem contato com natureza, come à base de plantas. Ou seja, eu dei a mesma resposta tanto para a pessoa doente que quer se tornar saudável, quanto para a pessoa saudável que quer continuar saudável. Os fatores são os mesmos. Eu entendo que, claro, a pessoa doente, às vezes, a intensidade de algo pode ser variada. Vamos supor, às vezes a pessoa doente tem que dormir mais, ou tem que fazer uma atividade física de menor intensidade do que a pessoa saudável. Eu entendo que a intensidade pode mudar, só que os fatores são os mesmos. E por que eu falo isso com tanta convicção? Porque, como diz o Michael Greger, pesquisador e médico americano, ele comenta o seguinte: uma das maiores obviedades e, ao mesmo tempo, um dos maiores segredos da medicina e da biologia é que, dadas as devidas condições, o nosso corpo ele é incrivelmente autocurador e autorreparador. Então, exemplificando isso, você, quando era criança, com certeza já cortou o seu braço, a sua perna, e uma semana e meia depois, você percebeu que aquilo lá tinha cicatrizado e se curado, certo? Então esse é um exemplo óbvio e claro de como o nosso corpo ele tem a capacidade de se autocurar, de se autorregenerar. Ou então, um outro exemplo, você está andando e bateu o braço na porta. O que acontece? Acontece um processo inflamatório ali, aí, enfim, vai inchar, vai acontecer toda a parte biológica ali, e aí o seu corpo vai se autocurar, se autorregenerar. Então, isso são processos curativos. Uma outra reflexão que a gente pode trazer nessa parte de processos curativos. Muitas vezes as pessoas elas tentam suprimir algum sintoma. Então vamos supor, a pessoa está com o nariz escorrendo, ela vai e tenta tomar um remédio para cortar o nariz escorrendo. Ou a pessoa está com diarreia, ela tenta ir lá, ela tenta cortar a diarreia. Mas será que o nariz escorrendo, a diarreia e tudo mais, não são processos curativos do corpo? Será que o corpo ele é burro? Não, o corpo é muito inteligente. Todos esses sintomas que a gente às vezes sente são maneiras que o corpo está tentando encontrar para estabelecer o equilíbrio, para estabelecer a homeostase. Então, a última coisa que a gente tem que fazer é demonizar os sintomas. Os sintomas são processos que o corpo inicia para buscar o equilíbrio, para buscar a homeostase. A gente tem que entender de verdade mesmo que o nosso corpo ele é muito inteligente, ele tem uma sabedoria divina mesmo de realmente
entender o que precisa fazer para estabelecer a saúde. Então, enfim, a gente já vai indo para outro assunto. Mas eu queria realmente trazer isso, de que, dadas as devidas condições, eu brinco o seguinte, na verdade eu brinco o seguinte, dê as devidas condições para o seu corpo, saia da frente e veja uma recuperação milagrosa e maravilhosa acontecer. Porque o nosso corpo, se você der o que ele realmente precisa, ele se recupera, ele se regenera. E, gente, às vezes normalizamos a ideia de se sentir doente, de se sentir sem energia, de se sentir desanimado. E isso não é o normal. O normal é se sentir com energia, é se sentir empolgado, é se sentir saudável. A gente precisa realmente respeitar as condições, dar as condições adequadas para o nosso corpo e vivenciar uma saúde de verdade. E relembrando, somente hábitos de vida saudáveis produzem saúde, tá bom? Eu queria trazer essa reflexão hoje para a gente pensar um pouquinho, realmente repensar alguns conceitos, algumas concepções que a gente tem sobre saúde. Espero que isso tenha sido útil.